E o TEA, ele vai comprometer algumas coisas, mas não tem também, de modo algum, isto não é um decreto, minha gente, não é uma lei, vejam bem, porque cada caso é um caso. Então, tem crianças que têm problemas com a comunicação verbal? Sim. Interação social? Também. Padrões restritos e repetitivos, hiperfoco, comportamento, enfim, isso vai variar conforme o nível, né? Que agora a gente fala em níveis, não de grau. De leve, moderado, né? Até mais intenso, tá? Por isso que é o termo espectro, porque todos eles têm níveis, né? Os transtornos do neurodesenvolvimento, eles são condições que surgem durante o desenvolvimento infantil, como a gente falou lá atrás, e vão afetar o funcionamento do cérebro e vão impactar exatamente a área, algumas áreas, cognição, comportamento, linguagem, habilidade social, habilidade motora, né? Olha lá a importância da educação infantil, né? A gente potencializar essa questão do desenvolvimento neurosensório motor. Então, isso vai se manifestar, como a gente falou anteriormente, nos primeiros anos da escolaridade formal, ok? Então, vamos lá nesses mais falados, mais diagnosticados. A dislexia. Então, o que acontece na dislexia? Majoritariamente é em meninos, mas eu me lembro agora do caso de uma menina especificamente, porque uma característica do disléxico é eles não conseguem perceber a sílaba tônica. É muito incrível isso, né? Então, eu estava atendendo uma menina, acho que ela tinha por volta de uns 10 anos, e ela sim tinha dislexia. E aí, assim, ela tinha que ler uma frase, né? E aí, uma das palavras era indígena. E aí ela dizia indígena. E aí eu calmamente dizia para ela indígena. Então, assim, aquela coisa da palma a gente pode usar, enfim, várias técnicas. Indígena, né? Você ressalta a sílaba tônica. E por aí vai. Ela pode também confundir as letras com a posição no espaço. Imagina, segue a minha imagem aqui, que eu estou tentando passar para vocês mentalmente. Pensa na letra minúscula, letra D de dado, B de bola, Q de queijo e P de pato. A posição no espaço é que muda, percebe? Então, é muito fácil que elas confundam isso. Então, troca na escrita. Na fala, é por causa do som. Troca o V pelo F, o B pelo D, né? Meio cebolinha assim. Ou então, inverte a palavra. Vai escrever sol, escreve L-O-S. Ao invés de S-O-L, escreve L-O-S. Então, essas inversões, ele vai que vai, mas nem percebe que está fazendo isso. Entende? Uma outra coisa que acontece é a leitura lenta e com muito esforço. Nós temos a brilhante ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia, hashtag fica a dica, um dos recursos que a gente usa em clínica é algo que a ABD até fornece, pode comprar por lá pela internet, são umas réguas que a gente vai, por exemplo, na leitura, a régua tem um buraquinho no meio, um buraco assim na horizontal, né? De modo que você vai descendo a régua e só aparece linha por linha. É um dos recursos que a gente usa em clínica, né? Então, aí a gente evita essa omissão de letras e melhora essa dificuldade de compreensão, porque tem que ser aos poucos, né? Dificuldade da escrita, nossa, muitos erros ortográficos, né? A leitura fica desorganizada por conta dessa questão. Quem assistiu Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial, aquele filme indiano de Bollywood, é lindo, gente. Quem já assistiu, vale a pena assistir de novo. Eu já assisti umas 5 vezes. É a história de um menino disléxico, e eu não vou falar mais do que isso, porque daí o spoiler fica ruim, né? Você só encontra, acho que no YouTube, esse vídeo. Vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, porque vocês vão sentir a pressão do ambiente familiar, vai sentir a pressão do ambiente escolar e também perceber como é que este indivíduo disléxico, esse aprendente disléxico, se sente em relação a isso, né? Então, pode haver até nesses casos, não só da dislexia, em que
acontece de ter um transtorno e em comorbidade com mais um outro. Conforme isso não for detectado precocemente, essa comorbidade tende a aparecer, tá? Ok? Dislexia, meio assim. Eu estou dando um panorama geral, lembrando que é parte 1 hoje. A descalculia já é um transtorno específico em relação aos problemas da matemática, mas não está relacionado à inteligência, volto a dizer, tá? As crianças que têm dificuldade com os cálculos, elas podem ser extremamente criativas, mas de outra forma. Elas são verbalmente muito capazes, elas apresentam dificuldade persistente, sim, quando é a questão de número, cálculo e lógica matemática. Mas eu alerto que, quando a gente faz o estudo de caso, a gente tem que prestar muita atenção se realmente essa está conseguindo interpretar o enunciado dos exercícios, né? Aí é diferente. Então, uma coisa é a dificuldade com os números, outra coisa é ela estar com dificuldade de interpretar o que precisa fazer. Porque na medida que ela entendeu, ou seja, o entendimento de uma questão, de um desafio, de um exercício, um texto bem elaborado, é um disparador das atividades cognitivas. Na medida em que ele entende, ele fala, entendi, tá, então é isso, assim, 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 e vai. Pronto, entendeu. Fez a sinapse e pronto, entendeu. Acontecem várias coisas, né? Às vezes, se é mesmo uma calculia, que não é relacionada à interpretação dos enunciados, ela tem dificuldade de reconhecer números, quantidade, que o 5 é mais do que o 3. Por isso que, lembrando de Piaget agora, a gente diz que trabalhar, e Montessori, claro, trabalhar com material concreto é o melhor caminho. A gente sempre deve começar pelo concreto, né? Tipo material dourado, torre rosa, escada marrom, enfim, vários materiais que fazem com que o indivíduo perceba a quantidade, a diferença, a equiparação. No material dourado, a gente tem barrinhas de 10, barrinhas de 100 e barrona de 1000, que é um dadão, assim. Então, ele pega as unidades, né, que tem as unidades também, e ele vai fazendo a correspondência, tira tanto, junta tanto, quer dizer, é um encantamento que eu, particularmente, e todo qualquer psicopedagogo tem pelos nossos materiais, né? E a criança adora, adora. Eu tive essa experiência tanto com meu neto mais velho, como pude ter lá com a minha netinha, que agora já vai entrar oficialmente, né, para o Jardim 1, vai ter até uniforme, né? Eu estou orgulhosa que hoje vai ter essa reunião lá na escola dela, e ela já está, assim, super correspondendo, sabe? Mas o quê? Ela não, o tablet na mão dela é um negócio assim, eventualíssimo. Ela brinca com todos os brinquedos, sim, ela brinca. Eu levei um material para ela que são pranchas de feltro e tem um carrinho com uma pista. E ela corre a pista pela setinha, ela vai com o carrinho, ó, fazendo a posição da letra certinha. Então, ela já está começando a brincar com essas coisas aí. Outra coisa que acontece na descalculia, né? Pode saltar números, e aí há aqueles enganos que fazem com que o professor de matemática penalize essa criança, né? Mas não é isso, ela não está conseguindo, né? Ela pode não entender, às vezes, o valor posicional. Então, eu quero dizer com isso que, por exemplo, o 21 é diferente de 12, e para ela não faz tanta diferença. Uma coisa que não é lógica nesse caso, por exemplo, eu já vi criança inconformada de achar que, por exemplo, como que leão, né, uma palavra tão pequenininha, é o nome de um bicho tão grandão, e formiga é o nome de um bichinho desse tamanho, né? Então, são coisas que não tem muito parâmetro para eles, né? Dificuldade de resolver problemas simples na vida prática, né? Mesmo com instruções claras, não tá funcionando. Então, a gente precisa saber como trabalhar isso, né? E aí, o que isso vai gerar, minha gente? Por muito tempo, uma ansiedade enorme. E a ansiedade provoca estresse, e estresse bloqueia a cognição e atrapalha muito o emocional, ok? Em todos esses casos, tá? Não é só na descalculia, não. A disgrafia é um transtorno específico da escrita motora, ok? Da organização gráfica das palavras, tá? Então, a criança com disgrafia, ela sabe o que quer escrever, mas na hora que ela vai fazer, que ela vai escrever, realmente, sai aquela coisa desorganizada.
Então, isso, minha gente, não tem relação com preguiça, não é uma criança desorganizada, bagunceira, não, não é. A questão é que é uma dificuldade neurológica que exige acolhimento e estratégias específicas, ok? Quais são as características principais? São as que eu já falei, letra ilegível, às vezes tremida, às vezes desproporcional, né? Ela começa de um tamanho e depois vai aumentando, conforme ela precisa escrever mais, principalmente esse desalinhamento acontece. Dificuldade de manter as palavras na linha, né? Não, nem, parece que as linhas se apagam, entende? Parece que está escrevendo num papel em branco. Ou pressão excessiva no lápis, né? As crianças de hoje, as pessoas, adolescentes de hoje, nem sei se sabem o que seria o carbono, né? Mas é como se pusesse carbono da primeira à última página, e aí você vai lá na última página e o sinal da escrita está lá. Então, isso é problema não só nesse sentido, mas é um problema motor também, porque quando a criança aperta muito o instrumento de escrita, ela está pegando tônus que vêm aqui desde o ombro, e aí começa a prejudicar a postura, uma série de coisas. Então, a gente precisa cuidar, tá? Às vezes até rasga o papel de tanta força que faz para tentar escrever o certo e não consegue, né? Às vezes, dificuldade de escrever pelo ditado, porque não está. Será que ela está ouvindo bem? A gente tem que garantir isso primeiro. Ouvindo bem, está enxergando bem? A coordenação visomotora está boa, porque às vezes a gente põe algum modelo, alguma coisa no quadro, alguma palavra, né, um cartaz, alguma coisa, e pede para a criança reproduzir no papel. Se ela não estiver enxergando bem, ela não vai conseguir, né? E se a visomotora não estiver boa, ou seja, ela olha lá, quando ela vem para cá, ela já esqueceu o que estava lá exatamente, perde alguns detalhes. Tudo isso faz parte da disgrafia, né? Ortografia meio confusa, mesmo conhecendo a regra, ela troca a letra ou omite. Então, vai escrever caneca, escreve caca, e o né faltou. Ela não viu, comeu, né? Quando a criança apresenta dor ou cansaço para escrever, sempre que ela puder, ela vai evitar atividades que envolvam a escrita. Isso é fato. Começa a evitar muito e fala, opa, tem coisa aí, né? E um negócio que a gente precisa lembrar, eu pergunto para vocês, porque essa é uma questão que eu até coloco para mim, sabe? Você se lembra quando você lia livros um atrás do outro? A gente sempre está indo atrás de estímulos externos, isso interfere também, tá? Quando a gente falou do excesso de telas no encontro passado, você vive procurando estímulos no exterior, ou seja, fora de você, e aí você não fica com você mesmo. Aí essa falta de persistência começa a acontecer, você não permanece em alguma coisa, você tem que ficar clicando no celular, então você tem que, a mesma coisa, tem que ficar clicando aqui no cérebro, e aí, né? Então, assim, aquilo que se aprende, aquilo que se proponha a ser ensinado, precisa ser extremamente envolvente, significativo, porque se não for significativo, eu não quero fazer. Para mim não tá dizendo nada, então eu não entendo por que eu estou aprendendo isso. Então, sem significação não tem aprendizagem, né?